Eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Pois é, quem nunca viu essa camiseta, quem nunca se sentiu nesse ambiente de sobreviver a uma reunião totalmente construída de maneira errada, a uma reunião que não teve pé nem cabeça, que não teve começo nem fim, que você olhou e falou assim, tá, por que que eu tô aqui? Por que que me convidaram? Não tô entendendo nada, e que você não sabia nem por onde começar. Ou reuniões que o líder não sabia conduzir. Confesso para você que essas são as mais recorrentes. Reuniões que a liderança não sabe se posicionar, que a liderança não sabe conduzir, são as reuniões que mais acontecem no ambiente corporativo. Foi feita até uma pesquisa dizendo que se as empresas souberem fazer boas reuniões, empresas grandes, elas conseguem economizar até R$ 500.000 por ano, somente em reunião. Por quê? Porque sabe que você faz a reunião para marcar a reunião? Pois é, isso acontece com muita frequência, não sei no seu mundo, mas no meu mundo, neste mundo de visitar, esse mundo que eu estou, que pingo de empresa em empresa todos os dias, dando consultoria, é uma realidade. A gente vê isso todos os dias e a gente sabe que as pessoas, os líderes, não foram preparados para esse cenário, não foram preparados para aplicar reuniões, para conduzir, melhor dizendo, reuniões. E hoje eu quero te ensinar um pouco mais sobre esse universo. Então, se você está aqui pela primeira vez, olá, eu sou a Dani Guimarães e é um prazer enorme ter você aqui comigo. Se você está aqui de novo, obrigada pela tua audiência, obrigado por mais uma vez estar aqui assistindo essa aula. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça-me o favor e se inscreva agora neste canal, acione o sininho para você sempre ser notificado de novos conteúdos. Separei para você aqui 8 passos para você aprender sobre como construir reuniões produtivas. Então, eu vou pegar aqui os meus slides para a gente trabalhar juntos, para trabalharmos juntos. Vamos lá? Então, nesses 8 passos, a gente tem que entender a primeira coisa que não é claro para todo mundo é que a reunião começa muito antes da reunião. Pois é. E quando ela não começa antes da reunião, já está instalado o caos, já está instalado a desorganização. Por quê? Por que que ela começa antes da reunião? Porque eu preciso, antes de decidir marcar um encontro com as pessoas e mandar um invite para elas, agendar com elas um horário, eu preciso ter clareza dos objetivos que eu tenho para aquele encontro. E esses objetivos, eles não podem ser objetivos vagos. Objetivo assim, ah, eu quero falar sobre a área X que está dando problema. Isso é um objetivo vago, né? Eu preciso saber um pouco mais. Qual é o tipo de problema, o que está conduzindo, né? Então, quem vai marcar essa reunião, quem vai marcar é a pessoa que vai liderar, então, o encontro, concorda? Então, a gente precisa fazer com que a reunião esteja bem preparada, porque é a partir dessa preparação que nós vamos alcançar o objetivo dela, senão a gente não vai alcançar objetivo nenhum, certo? Então, você, antes de agendar a reunião e convocar pessoas, eu coloquei aqui 3 perguntas que você precisa fazer antes de fazer esse agendamento. Quais são elas? Qual que é o problema que eu quero resolver? Então, assim, eu tenho um problema e a partir deste problema eu vou fazer um encontro com as pessoas para resolver este problema. O que que eu desejo discutir nessa reunião? E quais são os resultados e ações eu desejo ter claro ao final da reunião? Então, o que que tem que ter acontecido durante a reunião para que ela seja um sucesso? Né? Então, eu tenho que pensar nessas questões, eu tenho que olhar para essas questões. Segunda coisa, eu preciso definir uma pauta de assuntos que devem ser tratados. Então, eu não posso simplesmente ir lá e falar a reunião sobre a área tal, mas sobre a área tal como? Qual é a pauta? Né? Que pauta que a gente vai tratar neste dia? Então, você vai listar cada assunto. Durante a reunião, você vai evitar o máximo falar de problemas que não estavam na pauta inicial. Porque esse é um grande desafio. Ah, mas é porque um assunto puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Pois é, a gente tem que construir uma reunião pensando nisso.
Ah, entendi, ok. Vamos segurar esse tema e a gente fala disso se sobrar tempo no final. Ou depois a gente vê qual seria o melhor de horário para a gente esmiuçar isso aqui. Porque se você já está percebendo que a gente está saindo do foco, que está se perdendo, o líder da reunião, ele precisa intervir, a pessoa que chamou a reunião. Ele não pode deixar que as pessoas vão fazendo. De repente, tem alguém dominando a tua própria reunião. Não é você mesmo. Então, você tem que se posicionar em relação a isso para fazer diferente. Se você tiver a oportunidade, deixa o espaço reservado, então, para outros temas. Mas você tem que garantir que a lista definida tenha seus objetivos atendidos. Então, pensa o seguinte: são 4 temas específicos. Eu tenho ali 25 minutos para cada tema. Eu tenho ali 3 pessoas que vão falar. Cada uma delas vai ter ali 5 minutos. Eu tenho que ter as minhas considerações finais e colocar o plano de ação. Já foi os 25 minutos ali. Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que pensar de maneira mais estratégica quando você constrói reunião. Ao enviar o convite da reunião, procure enviar um pequeno resumo dos seus objetivos e a pauta com os assuntos que serão discutidos. Então, você vai mandar no e-mail ou vai enviar uma pauta, quais são os objetivos da reunião, e os assuntos que serão discutidos serão esse. Além disso, nós temos algumas regras para fazer esse convite. Então, quando você envia esse convite para os integrantes, procure fazer esse resumo e a pauta. E uma coisa muito importante aqui, você tem que solicitar a esses integrantes que se algum deles for fazer a apresentação, eles também devem enviar o resumo das apresentações 24 horas no mínimo de antecedência. E você tem que cobrar que todo mundo já tenha visto essa apresentação. Por quê? Porque quando chegar na hora, né, as pessoas apenas esclareçam os pontos mais relevantes da apresentação, aquilo que elas ficaram em dúvida, aquilo que elas não entenderam. E aí, os membros participantes não têm que explicar coisas pequenas, não tem que ficar explicando coisas que são amadoras ali, que todo mundo já sabe, né? Isso a gente não tem que fazer, né? E a gente perde muito tempo com esse tipo de coisa, principalmente, gente, na liderança. Às vezes a diretoria lá, ela marca uma pauta de uma reunião e ela não tem algo esclarecido, não tem algo, ou ela não acompanhou o invite, não viu as informações, não leu as apresentações. E aí fica todo mundo lá olhando para a cara deles, por quê? Porque a pessoa não se planejou para aquilo. É a maior vergonha você ser a liderança, você fazer parte desse grupo de líderes, de diretores que tem que ficar ali o tempo todo mundo babando o ovo para você porque você não se preparou para a reunião, você não fez o seu papel. Na verdade, deveria ser o primeiro a ter ali a sua reunião, ok, as informações da reunião totalmente organizadas para que as pessoas se sentissem que elas fizeram um bom trabalho, né? Às vezes o colaborador ali prepara o material e o gestor, o líder, ele não lê, ele não presta atenção, ele não dá feedback do conteúdo, e aí ele está perdendo o tempo da pessoa na reunião e o tempo antes que ela preparou esse material, né? E a gente não valoriza o nosso tempo, né? A gente prefere ter momentos improdutivos para passar o dia. Então a gente tem que desconstruir essa cultura dentro das empresas. A gente precisa definir um tempo para tratar cada assunto. Tem reuniões que as pessoas colocam muitos temas, e com isso, o que acontece? A discussão vai se estendendo por muito tempo em apenas um tópico. E acaba sempre faltando tempo para algumas coisas que são importantes e relevantes. Aí você marca uma outra reunião para falar daquele tema. Então, preste atenção quando você vai organizar um tema para você não colocar um monte de coisa, pique as reuniões, para que ela não vire apenas um bate-papo, para que a gente saia de lá com algo construtivo. Então, organize os temas por ordem de prioridades ou por ordem que faça sentido. Vamos supor que é um fluxo de trabalho, é uma situação que tem um fluxo definido. Então, eu vou lidar com a área tal, e o problema começa em tal área. E ele vai indo, passa por essa pessoa, e cada um tem que apresentar a sua parte. Então, faz o fluxo.
para tudo se conversar. Então, defina, além das prioridades, o tempo de discussão e o tempo que cada participante tem para expor o seu ponto de vista. E, sinceramente, aprenda a cobrar que esses participantes eles sejam objetivos, porque tem essa também. As pessoas não respeitam o tempo do outro. Eu dei para a pessoa 15 minutos, ela prepara 100 slides. Só que nenhum slide é objetivo, nem, os slides não falam nada com nada. Ela não manda a pauta antes da reunião. Ela quer ficar na reunião explicando slides, né? Que não faz nenhum sentido ali para aquele momento. E ela tem 15 minutos. Ela não tá nem aí se ela demora 40, 50 minutos, ela tá falando. Por quê? Porque ela não foi preparada para esse papel e ninguém corrige. Viu que estourou o tempo e não está sendo produtivo, ninguém vai lá e para. Ninguém vai lá e diz: Ó, já estourou o seu tempo, você não respeitou o seu tempo. Vamos fazer o seguinte: se sobrar tempo, no final você retorna. Então, assim, a gente tem que treinar as pessoas. Eu digo para vocês o seguinte: eu fiz parte de um grupo de empresas, né? E eu sempre, várias vezes, as pessoas tinham o hábito de chegar atrasada o tempo todo nas reuniões. Um hábito horrível. Eu comecei a não aceitar mais que a pessoa viesse para a reunião se ela chegasse atrasada. Eu comecei a travar. Não, não, já começamos. Ah, não, mas foi só 5 minutos. Nós já começamos, nós marcamos 15 horas, agora é 15h07. Então, nós já começamos. Você não informou nada, você não avisou nada. Nós marcamos essa reunião com uma semana, um mês de antecedência. Sinto muito, você não vai participar. Então, a partir do momento que você tem um posicionamento, você tem um pulso para resolver as coisas, sabe o que vai acontecer? Naquele dia, a pessoa vai ficar envergonhada, porque ela não conseguiu apresentar. Ah, Dani, mas e aí? Aí a gente não tem o conteúdo? Gente, tem uma coisa que é assim, ó. Nada é tão urgente que não possa aguardar 2 horas. Nada é tão urgente que não possa aguardar 5 horas. Depende da urgência do assunto. Mas a gente tem que colocar regra, a gente tem que aprender a amadurecer o grupo, aprender a amadurecer a empresa. Então, se a gente é muito conivente, tem empresa que eu visito, tem empresa que eu vou, que não é uma, não é duas, são muitas, que é assim, ó, tá todo mundo sentado esperando a reunião, esperando o início da reunião, e aí, assim, alguém fala assim: ah, fulano foi almoçar, deixa eu ligar para fulano, deixa eu ver se fulano tá vindo. A pessoa começa a falar aqui com a outra. Ela simplesmente, você tá vindo, a gente tá aqui te esperando. Olha essa cultura. Olha essa cultura na empresa. Então a gente tem que desconstruir essa cultura. Por quê? Para a gente ser mais produtivo, ser mais objetivo, né? Aí a Dani, mas será que eu quero ser produtivo? Pois é, se você tem um negócio ou se você é um gestor, um líder, você precisa pensar nisso, tá? O quanto o seu time ele é produtivo, o quanto ele é objetivo. Eu tenho reuniões com as meninas na empresa aqui, reuniões para falar de clientes, e tudo mais. As reuniões duram 20 minutos. 30 minutos, não dura meia hora. Depende, eu sento e falo, deixa eu ver, eu já olhei o material, a gente já conversou antes, já tem conversado durante a semana, validamos o conteúdo, ok, é isso, e pronto. Porque minha hora vale muito caro. Então eu não posso simplesmente ficar deixando ali, enrolar. E assim, o pior é quando a reunião acaba e a empresa ou um líder ou alguém não deixa a reunião acabar. Fica emendando o assunto lé com cré, sabe? E a gente tem que mudar isso. Isso é uma cultura ruim. Escolha as pessoas mais indicadas para tratar dos assuntos propostos. Pois é. Sabe quando você é escolhido para uma reunião, para uma empresa que você nem sabe, não é bom fulano tá lá para ouvir. Gente, quantidade, desculpa, não é sinônimo de qualidade. Não é. Ah, mas é bom fulano ouvir. É bom por quê? O que que ele, mesmo que ele vá como ouvinte, o que que ele precisa sair dali com conteúdo? O que que ele precisa aprender? Qual é a lição que ele vai tomar em relação àquilo? Qual o direcionamento que eu darei para ele no final? Se não, não leva. Pessoas erradas em reuniões prejudicam a discussão e ajudam ao não atingimento dos objetivos. Sabe por quê? Porque a pessoa tá lá, aí ela se sente mal por não ter assunto, ela fala: ai, desculpa, só queria dar minha opinião. E aí ela fala uma coisa, às vezes não tem nada a ver com o contexto. Então ela pode prejudicar o bom andamento. Então, quando você vai definir a pauta, você precisa pensar nas pessoas mais indicadas para tratar de cada assunto na empresa. Avalie o conhecimento, a capacidade e a experiência dessas pessoas envolvidas, né? Às vezes eu estava numa empresa esses dias e o dono da empresa ele chamou uma pessoa
e ela começou a dar uma explicação para ela, ficou ali explicando uma coisa durante um tempão, a gente ficou ali, ele ficou explicando quase 2 horas um tema para ela. E ela, aham, 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 tá bom. Aí ele, legal, bacana, você faz? Ela não falou nada, ela não entendeu nada do que ele falou. Ela saiu de lá mais perdida do que ela entrou, só que ela estava preocupada com a empregabilidade dela e não com os resultados, porque se ela estivesse preocupada com os resultados, ela interromperia a reunião e falaria: Deixa eu entender melhor. Ela não entendeu o que foi dito. Ela não fez nada e ela saiu dali e não tinha um plano de ação. Ele só fez um discurso para ela. Ele não, ele chamou ela para uma reunião que não fazia sentido. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa comunicação, cuidado com que a gente investe o tempo da empresa, né, nas pessoas. Então, ao definir a pauta, pense certinho nas pessoas e procure chamar somente as pessoas envolvidas no problema e aquela que de fato vai vir com as soluções do problema, né? Não adianta querer dar lição de moral na reunião. Não, eu vou chamar todo mundo aqui para dar lição de moral. Nós não estamos no negócio de dar lição de moral. Nós estamos no negócio de fazer negócios, de fazer as pessoas darem certo. Estamos no negócio de fazer as coisas crescerem, os problemas serem resolvidos. Então não é sobre moral. Eu quero fazer uma reunião só para encher ali e falar com as pessoas o que eu penso. Tá, mas e daí o que você pensa? O que interessa não é o que você pensa. O que interessa é o nível de resultado que você tem na sua comunicação que vai gerar no outro o interesse dele para que ele vá e performe mais e desempenhe melhor. Então, preste atenção nesse ponto de vista. Interrupções, né? Isso daí é um problema enorme. Atendendo o celular durante a reunião, conversando com outras pessoas, as conversas paralelas, o horário, o tempo de duração da reunião, né? Tem que evitar interrupção. Se a reunião tem uma pauta, com os objetivos e assuntos e tempos definidos, a gente já coloca isso em prática. Chegou, repassa tudo isso com os envolvidos para que todos estejam preparados. Pessoal, ótimo dia, nós estamos aqui, a nossa pauta é essa, nosso objetivo é esse. Fulano, você tem 10 minutos, tal pessoa tem 15 minutos, a gente vai trabalhar nisso aqui. Eu gostaria que você, tal pessoa, fizesse a ata para nós, acompanhasse isso com ata, ou você mesmo faz a ata. Você dá o tom da reunião. A gente vai focar, nós seremos objetivos, a gente vai ter disciplina em relação a isso e a gente vai se esforçar para que a gente não saia do foco. E depende exclusivamente da gente conseguir realizar uma boa reunião. Então, faça essa introdução, deixa claro ali que o objetivo é seguir a pauta e o tempo será controlado, né? Quanto maior a equipe, maior a chance da gente ficar disperso, maior a chance de distração. Então, por isso que o líder tem que ser pulso firme, deixar claro para todos que estejam atentos e focados no objetivo principal, que é alcançar o resultado daquilo ali. E qual que é o resultado, né? Ao término das explanações e durante elas, a gente tem que fazer um plano de ação. Então, uma reunião, normalmente, ela tem um problema para ser resolvido, senão não tem por que eu me reunir, se eu não tenho um problema para falar. Então, não é uma reunião, uma comemoração de metas, né? É um momento ali que a gente está fazendo uma outra coisa, é um brainstorm, não. Não é uma reunião com plano de ação. E ali, então, se eu tenho um problema, ele tem que ter uma solução. Então, isso requer um conjunto de ações e tarefas que devem ser executadas. As tarefas devem ter donos e devem ter prazos, né? Então, desta maneira, o principal resultado da reunião é um plano de ação contendo essas tarefas com os responsáveis e os prazos estabelecidos. Parece muito óbvio, mas isso não acontece na prática. As pessoas vão lá, explanam os problemas, as outras ouvem esses problemas, olham para esses problemas do jeito delas, e amanhã tá tudo bem, e vamos ver. E aí, você fez isso aqui? Não, não sabia que era para eu fazer. Não sabia, não me falaram. Não, mas você estava na reunião. Você sabia que era isso aqui? Não, mas ninguém me disse na reunião que era para mim. Você entende? As pessoas fazem esse tipo de coisa. Então a gente tem que ser muito objetivo na nossa comunicação e muito claro com aquilo que nós queremos. Quando a gente fala
gestão de projetos, né, a gente tem várias reuniões de acompanhamento das ações, por quê? Porque se acompanha a evolução das ações e elas têm que acontecer com frequência, né? Ou reuniões com encontros com objetivos muito claros que garantam que os prazos estejam sendo cumpridos. Não está sendo cumprido? Qual que é o desvio? Né? Trabalhe em cima do desvio, porque é esse trabalhar contínuo que vai garantir as demais atividades e vai garantir que o prazo ele seja cumprido. Então, eu preciso ter monitoramento, certo? Monitore a pauta da reunião. Então, durante ou após o término da reunião, abra a pauta que eu já falei aqui, que foi criada com os assuntos e faça os registros sobre os encontros. Você pode delegar para uma outra pessoa fazer isso também, tá? Uma secretária, uma assistente, um outro colega, se você está envolvido diretamente em fazer perguntas poderosas durante a reunião, porque acontece isso. Eu, por exemplo, não consigo fazer, eu até me esforço ali, mas eu não consigo fazer a pauta, porque eu geralmente foco fazer a pauta realmente, colocando todos os resumos, porque eu tô tão focada em entender o que a pessoa está falando, em fazer pergunta para ela, em trazer para ela para o local que ela precisa e direcionar as demandas. Então, fulano, você fica com isso, ciclano com aquilo, a gente vai colocar. Eu tô tão focada nisso, eu até escrevo isso, mas a pauta não sai perfeita. Então, assim, eu não consigo gerar uma boa pauta bem escrita, porque eu estou muito focada aqui. Então, eu sempre tenho alguém do meu lado e peço para essa pessoa: você gera a pauta de reunião? Você vai fazendo aqui de maneira mais tranquila, enquanto eu vou fazendo esse trabalho de direcionamento? Então, o que que você tem que conter na pauta? Quais foram os participantes, a data, o horário de início e término da reunião, o resumo dos assuntos discutidos, o resultado que foi atingido e o plano de ação que foi gerado. A pauta, ela é fundamental para você manter o histórico de tudo que foi discutido. E se a sua empresa, como vários dos meus clientes, tem ISO 9001, é muito importante, porque você precisa evidenciar, se você está ali para resolver um problema, você tem que evidenciar que você está tratando este problema, né? E logo ela pode ser reaproveitada em próximas reuniões que irão dar continuidade a esses assuntos e servir de base para outros encontros. Só como bônus aqui, né? Eu gosto muito do Teams, a gente usa a ferramenta Teams aqui na empresa. E quando eu abro uma reunião e eu percebo que essa reunião vai ter continuidade, eu vou mantendo o mesmo invite daquelas reuniões e mantendo as pautas todas dentro do assunto daquele invite. Então, você tem um rico histórico de tudo que foi conversado, de tudo que aconteceu registrado no Teams, onde todos os membros daquele problema, daquela situação estão registrados. E você pode fazer isso de diversas outras formas, certo? Bom, espero que você tenha. Deixa eu ver aqui, interromper o compartilhamento. Interrompi? Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, que me deu um. Vamos aqui. Eu espero que você tenha gostado desse encontro, que você tenha aprendido um pouco mais sobre condução de reunião. E se você gostaria de contratar a Insider para os seus trabalhos, para você aprender um pouco mais, desenvolver a sua empresa, desenvolver o seu negócio, ou até mesmo desenvolver a liderança da sua empresa de maneira em conjunto ou individuais, ou individual, vou deixar aqui o nosso site e os nossos contatos, assim como o link de alguns treinamentos que nós temos para as empresas à sua disposição. Vamos que vamos, foco na ação e te vejo no próximo vídeo.